Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam muito bem mesmo. Eu sou o professor Denilson, professor da disciplina de Filosofia e Sociologia, e sejam todos bem-vindos, meus queridos alunos, alunos nas quais eu tenho muita estima. E nesse primeiro momento da nossa aula, vou dirigir a vocês algumas palavras de motivação, algumas palavras de incentivo aos estudos, tá bom? Então, eu espero que de fato você esteja bem, esteja animado, entusiasmado e você sabe, né, que nós estamos aí prestes a sair de recesso, né? Todo mundo merece um pouco de descanso, um pouco de parada, né, dos estudos, das atividades escolares para descansar um pouco, descansar a mente e voltar do recesso com todo empenho, com toda motivação, com a vontade de crescer, desenvolver e aprender cada vez mais. Então, nesse primeiro momento, eu vou dirigir umas palavras para vocês de incentivo. E eu separei alguns tópicos, algumas frases importantes para a gente pensar e refletir, que servem de motivação, de coragem, de entusiasmo para nós continuarmos a nossa vida escolar. Você sabe que a vida escolar às vezes exige muito da gente, né? Tanto dos professores quanto dos alunos, tá, alunos? E eu sei que de fato às vezes tem alguns momentos difíceis, mas a gente é capaz, nós somos dotados de capacidade e com a graça de Deus a gente vai superar todas as dificuldades e assim fazer bem os nossos trabalhos, estudar, adquirir o conhecimento, que é uma das coisas mais importantes nesse mundo, né? Adquirir o conhecimento, porque o conhecimento transforma a nossa vida. E olha só o primeiro tópico que eu separei para você, uma frase, né? Um pensador. É tempo de ter esperança e acreditar que dias melhores chegarão. Então tá aí. Vamos cultivar sempre a esperança. A esperança é uma virtude, né? Uma virtude sobretudo cristã. E a gente precisa de fato acreditar, ter esperança de que dias melhores virão, né? Nós somos pessoas que temos uma crença, que temos uma religião, e a gente precisa acreditar cada vez mais, acreditar que amanhã será melhor que hoje, que a gente pode fazer a diferença sempre com essa esperança de nunca se desanimar, apesar das dificuldades, mas a gente acreditar e confiar que o outro dia será melhor que hoje, né? Que amanhã será melhor que hoje. Então, tá aí a primeira palavra para vocês de incentivo: esperar, ter esperança, acreditar. Acreditar no seu potencial, acreditar na sua capacidade, acreditar em você mesmo. Você é uma pessoa dotada de capacidade, não é verdade? Sim, você sim, porque você é, antes de tudo, filho de Deus, né? Você não é criatura só de Deus, você é filho, e Deus é todo-poderoso, Deus é nosso Criador e também nós somos parte de Deus, portanto, a gente precisa, de fato, cultivar sempre a esperança na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Outro tópico que eu separei para vocês. Eu estava procurando fora de mim por força e confiança, mas elas vêm de dentro. A força, a esperança, a confiança vem de dentro, vem de dentro e estão lá o tempo todo. Então veja só, às vezes a gente fica procurando as coisas no exterior, né? No externo, mas na verdade está no nosso ser, no nosso coração. A força, essa força que te proporciona, essa força que te faz agir. Portanto, creia, acredite em você, tenha confiança em você. A força, a esperança, a virtude, a coragem, o vigor está dentro de você. Por isso que a gente, na filosofia, na verdade, sempre está pensando, refletindo também a capacidade que nós temos e descobrir e entender que tudo que a gente precisa às vezes já está conosco, só falta a gente descobrir essa capacidade, o talento que está
escondido em nós, não é verdade? Vamos lá, continuando. Outro tópico que eu separei para vocês. Não perturbe o seu coração durante as incertezas da pandemia. Entregue diante, entregue diante de Deus todos os seus medos e descanse, pois Ele tudo pode. Então aí, um tópico importante de nós entregar na mão de Deus todas as nossas incertezas, nossas preocupações, nossos medos, porque Deus pode, Deus é mais, né? Deus é todo poderoso. Ele está sempre conosco. Por que que eu digo isso? Porque Deus prometeu, né? Estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Você acredita nisso? Eu acredito muito nisso. Então é isso que faz a gente cada dia trabalhar, estudar, fazer nossas tarefas, tá? Porque você precisa se entregar. Nós precisamos se entregar a Deus, confiante, se entregar na esperança. Aquilo que a gente precisa resolver, o que está nas nossas condições, nas nossas possibilidades, a gente resolve. A gente tem força, a gente tem vigor, a gente corre atrás e resolve. Aquilo que a gente não consegue, que é impossível, a gente entrega nas mãos de Deus e Deus vai fazer a sua parte. Então, acredite nessa força, nessa ajuda divina que, graças a Deus, nós temos. Qualquer uma hora a mais de estudo faz diferença. Então tá aí uma frase para você continuar focado nos estudos. Qualquer uma hora a mais de estudo faz a diferença. Então tá aí, alunos. Eu sempre digo para vocês, né? Sempre digo para vocês e vou dizer. Sempre, tá? Você pode se arrepender de qualquer coisa nessa vida, menos de ter estudado, menos de ter se dedicado mais uma hora, mais meia hora, mais um tempinho nos estudos. Porque, acredite, é isso que vai fazer a diferença na sua vida, é isso que vai fazer você crescer e se desenvolver. Portanto, foco nos estudos. Não desanime, não esmoreça, tá? Eu sempre digo, eu entendo, reconheço que tem alguns momentos que são difíceis mesmo, mas você é capaz de fazer aquela atividade, é capaz de tirar um momento para ler o conteúdo, para analisar, para fazer reflexão, você é capaz de tirar um tempo para deixar os aparelhos, né, o celular, o computador, o bate-papo nos aplicativos de conversa, que é bom, né? Que é bom. A gente não vai dizer que a gente não gosta, que não é bom, e é bom a gente interagir, porque o ser humano é um ser social. Porém, a gente precisa saber utilizar com sabedoria, né? Tudo no seu momento. Coragem para você fazer a diferença nos estudos. Faça sua tarefa, faça os seus trabalhos, faça suas atividades, dedique mais um tempo a mais nos seus estudos, porque vai fazer a diferença na sua vida, vai fazer a diferença no Enem, vai fazer a diferença no, nos seus estudos que virão, nas provas, nas redações, no desenvolver mesmo das suas atividades escolares, entendeu? Então, aluno, meu querido, minha querida, então, foco nesse detalhe, tá? Porque às vezes são os detalhes que fazem a diferença na nossa vida. Então, se você se dedica um tempo, uma hora a mais, meia hora a mais nos seus estudos, lembre que você não está perdendo nada, pelo contrário, você está ganhando e muito, e é isso que vai fazer a diferença na sua vida, ok? Vamos lá, continuar. É o estudo que abre portas e por isso devemos nos dedicar a ele. Então tá aí mais uma frase que impulsiona, que motiva, né? O estudo abre porta, né? De oportunidades e faz a gente crescer, se desenvolver enquanto pessoa, enquanto ser humano, ok? Muito bem. O sucesso não acontece por acaso. É trabalho duro, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício e, acima de tudo, amor pelo que você está fazendo ou, ou pretendendo a fazer. Então tá aí
aprendendo a fazer. Então tá aí uma, uma frase, né? Uma frase do nosso rei Pelé. Então veja aí o quanto isso é bonito, é motivador. Imagina a figura do Pelé, rei do futebol, né? Imagina quanto tempo ele teve que se dedicar nos treinos. Tenho certeza que em algum momento da vida dele ele pensou em desistir, pensou em parar. Em algum momento da vida dele ele teve preguiça, não é verdade? Ele teve preguiça de treinar, de fazer aquilo que é necessário, mas ele foi mesmo com preguiça, mesmo com falta de motivação, mas ele perseverou, tá? Ele fez o sacrifício, né? Você sabe muito bem, as conquistas na nossa vida não vêm às vezes de forma muito fácil, né? A gente precisa fazer sacrifício. A gente precisa fazer sacrifício, às vezes um sacrifício grande, ser determinado, ser perseverante, porque vamos combinar uma coisa, né? A gente somos conscientes da vida, da realidade. As coisas de fato não são fáceis de a gente conquistar. Precisa de fato empenho, dedicação, motivação, esperança, fé e muito amor pelo que a gente está fazendo e aprendendo a fazer. Então tá aí mais uma motivação para você, né, meu querido? Vamos lá continuar. Acredite em você, invista em você, lute por você. E você vai chegar onde sempre sonhou e talvez até onde nunca sonhou em chegar. Muito boa, né? Muito boa. Então, estude por você, invista por você, tá? Porque se você alcançar, você acreditar, você vai conseguir. E tenha certeza, as pessoas que estão do seu lado, fazem parte da sua vida também, vão crescer com você e vão, sobretudo, se sentir muito feliz com o seu crescimento, com a sua realização. Então, luta, investimento, tá? E assim você vai conseguir realizar os seus sonhos. Acredite na força dos seus sonhos. Deus é justo e não colocaria em seu coração um desejo impossível de ser realizado. Então, se Deus colocou no seu coração, na sua mente, um desejo, um sonho, então, ele é possível sim de ser realizado, porque Deus é justo, ele realiza os seus planos. Ok, alunos? Vamos lá. Então, tá aí uma motivação boa para você continuar nos estudos, focado nos estudos, e sempre pensar que estudar faz a diferença, que você precisa estudar, você precisa se qualificar, você precisa adquirir o conhecimento. E você sabe muito bem que a gente vai de recesso, né? Tem um momento de recesso, uma pequenas férias, né? Uns dias aí de descanso. Aproveita para descansar, aproveita para curtir um pouco com a família, se cuidem também, que Deus abençoe você e sua família, né? E bom recesso para todos, né? Um bom recesso para vocês. Aqui fica o meu abraço para vocês e que você não desanime e continue firme no propósito, no sonho da sua vida, ok? Então, vamos continuar com a nossa aula. Esse aí foi só o primeiro momento e vamos continuar com a nossa aula de hoje, ok, alunos? Vamos lá. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. E vamos à nossa segunda aula, ok? Eu peço para você pegar seu material, seu livro aí na página 8. Como vocês estão percebendo aí, nosso conteúdo da aula de hoje é: com a tecnologia podemos mais? Veja que é uma pergunta. Então você está convidado a acompanhar essa aula, prestar atenção e foco nos estudos, ok? Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Vamos ver aí a primeira parte aí do conteúdo. Acompanhe comigo aí, que diz o seguinte:
A condição natural do ser humano é a de que é a de uma criatura frágil. Então, o ser humano é uma criatura frágil em relação ao meio em que vive. No entanto, ele se empenha para superar suas limitações a fim de controlar e transformar a natureza em benefício próprio. Então tá aí, primeira ideia, né? Entendemos que o ser humano é um ser frágil, né? E se é frágil, com certeza precisa de cuidado, não é verdade? E veja que tem mais ideias aí, tá? Vamos lá. Nesse intuito, desenvolve estratégias que ampliam suas possibilidades naturais, como os avanços tecnológicos. Então, se o ser humano se reconhece como uma pessoa frágil, mas ele tem capacidade de se desenvolver, ele é capaz de pensar, de refletir, pensar sobre a própria vida e, com isso, condições, estratégias que nas quais ele possa se desenvolver e assim viver da melhor forma possível. Importante nós entendermos que o ser humano ele é capaz, ele tem capacidades de desenvolver. E uma das capacidades é criar meios, né? Sobretudo os meios tecnológicos, meios científicos, tudo isso para quê? Para o homem viver bem da melhor forma possível, ok? Então, atenção para esses detalhes. Assim, em um passado remoto, o ser humano utilizou a pedra lascada e a pedra polida e a fundição de metais, criando ferramentas que revolucionaram atividades manuais ligado à sobrevivência. Então tá aí, o ser humano ele precisa viver, ele precisa sobreviver e para isso ele vai criando instrumento, vai criando objeto que possibilita ele viver bem, não só sobreviver, mas viver, certo? Ok, legal, né? Muito bom esses conteúdos. Que revolucionaram atividades manuais ligadas à sobrevivência. Depois, em um passado mais próximo, criou lentes que estenderam o alcance dos olhos e máquinas que aumentaram o poder dos braços. Atualmente, empenha-se em criar robôs e computadores capazes de pensar e sentir. Então veja aí a evolução, né? A evolução da técnica, a evolução da ciência. O ser humano começou evoluindo, criando pequenos objetos, ferramentas que pudesse fazer com que ele vivesse mais e melhor, até mesmo para a sua sobrevivência. E o homem vai evoluindo, ele vai crescendo na sua inteligência, a ciência vai avançando e hoje a gente tem as melhores técnicas, né? Os melhores instrumentos que auxiliam o ser humano a viver mais e melhor. Isso é tão verdade que temos os computadores, temos os robôs, tem os celulares, os meios de comunicação, os aplicativos, tudo isso para facilitar a vivência do ser humano, né? Então veja aí a evolução da ciência, a evolução dos objetos que vão sendo criados cada vez mais sofisticados e cada vez mais bonito de a gente pensar, de a gente perceber o quanto o ser humano ele é capaz de construir, né? Construir coisas que possam ajudar ele a viver bem e melhor. Legal, muito boa essa ideia. Vamos prosseguindo. Tudo isso leva os filósofos a refletir sobre os nossos limites e as nossas possibilidades em relação à natureza. Então, vocês sabem muito bem que uma das características dos filósofos é refletir, pensar sobre a vida, sobre a existência humana. E os filósofos, nesse sentido aqui, eles pensaram os limites que o ser humano tem. Então, primeira ponto importante a gente é se reconhecer que nós somos limitados, né? O ser humano é um ser limitado e frágil, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente pode entender sobre o ser humano, ser limitado. E se ele é limitado, ele vai pensar, ele vai pesquisar, ele vai criar coisas que possam
que ajuda ele a viver melhor, né? Que possibilita ele ter uma vida mais tranquila e ter mais qualidade de vida e viver mais tempo, certo? Então, é uma ideia muito importante. Você sabe muito bem que hoje em dia, com o desenvolvimento da ciência, da técnica e tudo mais, o ser humano ele consegue viver melhor e mais tempo. Então é muito comum hoje em dia nós encontrarmos pessoas com 80, 90, 100 anos, coisa que há algum tempo atrás era difícil. O ser humano vivia muito pouco. Então hoje, com o desenvolvimento sobretudo da ciência, que cuida mais do ser humano, o ser humano está se cuidando mais, o próprio ser humano, o próprio indivíduo está vivendo mais e melhor. Então veja aí a ciência, a técnica facilitando, ajudando a pessoa a ter uma vida mais longa, né? Então isso é importante. E aluno, você que está aí acompanhando essa aula, está convidado a refletir mais sobre isso, né? Tá aí, ó. Em relação à natureza, uma reflexão da qual você também pode participar. Então você está convidado a participar e interagir. Aí acompanha bem esse conteúdo. E vamos lá para o olhar de filósofo, certo? Você sabe que a gente estuda filosofia sempre fundamentado em um filósofo. Olha o que diz aí o texto. O controle do ser humano sobre a natureza foi um tema que despertou grande interesse nos pensadores do século XVII, entre os quais se destacou o inglês Francis Bacon. E essa é a pronúncia mesmo, tá, gente? Francis Bacon, tá? Vamos lá conhecer mais sobre esse filósofo. Naquele contexto, a expansão científica e informação, naquele contexto de expansão científica e formação da tecnologia, ele vislumbrava um horizonte de notável progresso. Acreditava que, utilizando o conhecimento, a humanidade poderia dominar e transformar efetivamente a natureza. Então veja aí a ideia, né, pessoal? Através da técnica do conhecimento, transformar a natureza, tá? Veja como o conhecimento, ele de fato transforma não só a vida das pessoas, mas transforma também o meio no qual o ser humano vive, afirmando seu poder e sua superioridade sobre ela. Bacon expressava essas ideias em afirmações como as seguintes. Vamos ver as afirmações de Francis Bacon. Saber é poder. Então tá aí, ó. Francis Bacon ele considera a ciência como superior às outras formas de conhecimento, tá? Por isso que ele diz saber é poder. Então, se você tem um conhecimento, você adquiriu conhecimento, está adquirindo conhecimento, entenda que você também está adquirindo poder, tá? Não podemos viver a mercê da natureza. Precisamos dominar. Então, olha a ideia, a ideia que está por trás, né? O homem, uma vez que ele tem o conhecimento, tem o poder, ele é capaz de dominar a natureza. Isso é verdade, né? Isso acontece no nosso dia a dia, né? O ser humano tem o poder de dominar a natureza, no sentido assim de criar meios, tecnologia que possa fazer coisas incríveis, né? Só para um exemplo para você citar, né? Só um exemplo para a gente citar. Imagina que até na Idade Média era impossível imaginar o ser humano voando, né? Através de um instrumento que é um avião. Hoje essa ideia é muito comum, né? O ser humano ele é capaz de criar instrumento, objeto que de fato essa ideia seja de fato verdadeira, né? De dominar a natureza, dominar o espaço, no caso do avião, né? O ser humano ele domina o espaço, isto é, a natureza, através
do avião. E só de você pensar um avião grande, pesa toneladas, ser capaz de se sustentar no ar, né? Então, veja o quanto o ser humano tem de capacidade e cada vez mais o ser humano está criando, inventando coisas que, que aos olhos humanos, né, nossos olhos, a gente pensa assim, nossa, que coisa incrível, né? Que coisa genial. Só o ser humano para fazer isso. Ao mesmo tempo que o ser humano ele é frágil, né? Enquanto ser, ele é muito forte enquanto inteligência, enquanto capacidade de criar, de inventar. Então, uma ideia muito importante aí que a gente precisa entender bem. Mas tem algumas críticas em relação a isso aí, né? De que a gente vai ver mais adiante. Entre os pensadores de seu tempo, Bacon representou o máximo otimismo em relação ao progresso científico e tecnológico. Então, na visão de Francis Bacon, só existe desenvolvimento, progresso se for através da ciência. Tá? Essa é uma ideia que Francis Bacon ele enfatiza muito bem, de forma muito forte. Por isso que ele diz, saber é poder, né? Ele acredita, coloca toda a sua fé na ciência. Nos séculos seguintes, vieram a Revolução Industrial e o Iluminismo. Então, dois elementos importantes, tá, alunos? Se você estiver acompanhando aí com o seu material, grife essas partes aí, né? Destaque essa parte importante. Então veja aí dois elementos importantes, né? Que a gente conhece, que a gente já estudou e está estudando, e o texto está trazendo esses elementos, que é a Revolução Industrial e o Iluminismo. O que é o Iluminismo? É um movimento intelectual que buscava o progresso do conhecimento, das formas de produção e das relações sociais, orientando-se por princípios semelhantes à frase saber é poder. Então, só tem progresso, só tem desenvolvimento, só se tiver, tá? Se tiver saber, se a ciência estiver bem desenvolvida, tá? Vamos lá, prosseguindo. Assim, analisando os pensamentos de Bacon e dos filósofos iluministas, identificamos pelo menos dois aspectos comuns. Então, vamos ver lá as características da Revolução Industrial e do Iluminismo, que são, de acordo com o texto, são comuns, são parecidas, não é verdade? Vamos lá. A esperança de libertação humana aos limites impostos pela natureza. Então, tá aí, o ser humano domina a natureza, tá? A natureza, em certo sentido, mas não é mais limite para o ser humano. Tá? O ser humano, ele é capaz de criar instrumentos que possam fazer ele dominar a natureza, certo? A crença de que essa libertação ocorreria por meio do progresso científico e tecnológico. Então, tá aí, ó, acreditar na ciência, né? Aquela ideia, só existe progresso, só existe libertação, só existe vida próspera, só existe vida longa, vida feliz se tiver ciência, se tiver tecnologia, assim por diante, né? Então veja que é uma crença, tá, pessoal? Então é uma ideia muito forte, né? E isso ainda hoje ainda é muito presente na mentalidade de muita gente. Porém, aí vem algumas críticas em relação à Revolução Industrial e ao Iluminismo, a crença na ciência, né? Por isso que ele diz aí, porém, vamos lá ver o que ele diz aí. A partir do século XIX, vivendo o auge desse progresso, alguns filósofos notaram que, após dominar a natureza com o uso da ciência e da tecnologia, o ser humano passou a ser dominado por tais instrumentos. Então veja aí a ideia, né? Em vez de o ser humano dominar a natureza, é o instrumento que o ser humano ele mesmo criou, que está dominando o ser humano, tá? Isso é uma ideia bastante forte, né? De fato, isso é uma crítica à ciência, à revolução e tudo mais, tá? Vamos lá.
Por isso, esses filósofos adotaram uma visão mais pessimista dos avanços tecnológicos, uma visão negativa, né? Porque o ser humano, em vez de criar um instrumento que possa realmente possibilitar o ser humano viver mais e melhor, com menos estresse, parece que a ideia não foi bem, o resultado não foi bem esse. Hoje em dia, o ser humano ele está muito envolvido nos trabalhos, nas tarefas do dia a dia, que o resultado às vezes é o estresse, né? É o estresse, uma vida muito agitada, tanto que tem gente que trabalha muito, às vezes não tem tempo nem para a família, e isso só expressa a ideia de que o desenvolvimento tecnológico, a ciência, de fato, não alcançou seu objetivo de libertar o ser humano, né? Por um lado foi muito bom, mas por outro teve suas falhas. Ok, alunos? Vamos lá continuar. Afinal, observaram que, no passado, a humanidade buscava ampliar seu poder de decisão e de ação no mundo. Todavia, depois de tantos avanços, enfrentou uma crise em relação a tais possibilidades, já que não conseguia controlar todo o poder que conquistou e muitas vezes estes não era utilizado para o bem comum. Então, olha aí outra crítica que o texto está nos dizendo, né? Outra crítica. O ser humano já criou tanta coisa, né? Tanta coisa. E muitas dessas coisas que são criadas não é para o bem comum. Às vezes até é, tá, pessoal? Vamos ser bem realistas, né? É criado para fazer o bem. Porém, o ser humano usa para fazer o mal, não é verdade? Usa para fazer o mal. Tá? Em alguma aula eu citei que a finalidade de certos instrumentos é feito para uma finalidade, para o bem. Porém, o ser humano usa e desvia a finalidade para fazer o mal. Então, essa é uma ideia, né? Essa é uma ideia que a gente precisa entender muito bem. Entre os pensadores que, nas últimas décadas, refletiram sobre esses problemas, se destacam dois alemães de origem judaica. Tá aí os dois filósofos, né? Theodor Adorno e Max Horkheim. Observe algumas ideias tiradas de obras que eles escreveram juntos. Vamos lá ver as ideias desses pensadores. A busca de um domínio sobre a natureza resultou em um domínio exercido sobre as pessoas. Então tá aí, ó, né? Olha o resultado da ciência, né? Da tecnologia. Em vez de dominar a natureza, domina as pessoas, escraviza as pessoas. Tá? É a ideia que os pensadores estão nos colocando aí, né? Em vez de ser humano de fato dominar a natureza para o bem comum, para o coletivo, né? O ser humano domina as outras pessoas, escraviza, tá? Faz coisas negativas em relação ao outro, né? Então, essa é a ideia. O progresso científico e tecnológico alimentou o desejo de ter desejo. Então, alimentou o desejo. O progresso alimentou o desejo, que por sua vez passou a escravizar as pessoas, mesmo que elas não percebam, né? Então veja bem, o ser humano tem um desejo, o ser humano é um ser de desejo, isso a gente já refletiu, né? A gente já pensou, a gente já teve aula sobre o ser humano, que é um ser de desejo, é natural, tá? Porém, às vezes o ser humano, na realidade na qual nós vivemos, materialista, né, consumista, capitalista, o ser humano tem o desejo de ter as coisas, né? E o ser humano muitas vezes passa pela sua cabeça de que para ele viver bem, viver muito, ser feliz, precisa ter a cultura do ter, né? Então, imbuído desse desejo de ter
a pessoa escraviza, a pessoa é capaz de enganar, é capaz de mentir, tá? Sempre para querer mais, para consumir mais, se torna uma pessoa consumista. E às vezes a pessoa nem percebe, né? Nem percebe que está agindo de tal forma, porque vive nesse contexto onde a sociedade prega que para a pessoa viver bem, ser feliz, precisa ter muita coisa, tá? Então, e às vezes, imbuído desse desejo, a pessoa até escraviza, machuca as outras pessoas. Olha aí que eles dizem sobre a máquina. As máquinas foram criadas como instrumento para nos libertar do trabalho, mas hoje não nos libertamos delas, nem nos momentos de lazer. Então tá aí uma verdade, né? Uma verdade. Hoje a gente vive com o celular nas mãos, a gente vive de cara no computador, a gente vive no videogame, sempre com algum instrumento, uma máquina na nossa mão. Então, olha como é forte a frase. Até nos momentos de lazer a gente está fazendo uso da máquina. É como se a gente tivéssemos escravos dela, né, das máquinas. Então essa é a ideia, tá? Essa é a ideia que eles estão nos colocando, tá? Então tá aí, alunos, vocês vão agora refletir sobre essas ideias e fazer as atividades da página 10, tá bom? Leia aí, reflita com atenção essas ideias aí de Adorno e Horkheim, né? Discuta aí. Você pode discutir com seus familiares, tá? Com seu pai, com sua mãe, seu responsável. Reflita sobre as ideias de Francis Bacon, Adorno e Horkheim. E então considere essas ideias para discutir algumas questões com os colegas, mas no caso aí é com seu responsável, com seus pais, sua mãe, seu pai, seu irmão mais velho. Saber é poder, por quê, né? Aí vocês vão discutir. Veja que a filosofia possibilita essa discussão, esse diálogo é saudável, né? Na qual a gente sempre aprende, a gente aprende ouvindo a outra pessoa. Que relações você percebe atualmente entre a tecnologia e o saber? Que relações podemos estabelecer entre a tecnologia e o poder? Tá tudo relacionado ao poder, né? Exercer poder sobre a natureza é a melhor maneira de se relacionar com ela? É uma pergunta, né? Em outras palavras, né? Como é que a gente está se relacionando com a natureza? A gente cuida da natureza, a gente cuida dos bens que a natureza nos fornece. Como é que é essa relação? Algumas ideias ou ideia desses filósofos permanecem válidas para a sociedade, para a sociedade do século XXI? Por quê? O que vocês acham? A ideia desses filósofos são válidas para a gente pensar a nossa realidade, pensar a ciência, pensar a nossa vida? Tá? Então veja aí que é muita coisa para a gente refletir, né? Então pensa aí com seus familiares e responda as questões da página 10, tá? Ok, alunos? São pequenas questões, são pequenas atividades que dá para você fazer de uma forma muito tranquila, sempre procurando argumentar bastante, ok? E em seguida também faça as atividades em PDF que irei enviar para vocês, ok? Fico por aqui, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço do professor Denilson. Muito obrigado pela sua atenção.